Deixa eu te fazer uma pergunta. O que Jesus está fazendo hoje? Você já se fez essa pergunta? Eu já me fiz algumas vezes. Nós falamos bastante sobre o que Jesus fez, e está certo? Nós temos 4 evangelhos relatando sobre a vida e a obra do nosso Senhor. Nós também falamos bastante sobre aquilo que Jesus vai fazer. Nós cantamos algumas músicas aqui sobre a volta de Cristo, e está certo? Nós temos algumas partes das epístolas e também o livro de Apocalipse, que nos falam daquilo que o nosso Senhor um dia irá fazer. Mas, geralmente, nós negligenciamos aquilo que Jesus está fazendo hoje. Nós deixamos de dizer, nós deixamos de meditar, nós deixamos de estudar naquilo que Cristo está fazendo hoje. E é aí que a ascensão de Cristo nos ajuda, e por isso nós entendemos ser importante nessa série de Páscoa, não pararmos apenas na ressurreição de Cristo, mas continuar, porque dizem as Escrituras que depois de passar 40 dias, Atos capítulo 1, depois de passar 40 dias, junto com seus discípulos, o Cristo ressurreto, ensinando a eles coisas concernentes acerca do reino de Deus, ele foi assunto aos céus. E diz o texto que enquanto eles estavam olhando, o anjo chegou para os discípulos e falou: por que vocês estão olhando para cima? Da mesma maneira que Cristo subiu, um dia ele voltará. Então, a ascensão de Cristo é algo central para nós, e nós precisamos relembrar e relembrar. Desde os primórdios da fé cristã, a ascensão de Cristo era algo central. Nós acabamos de ler e confessar juntos o credo dos apóstolos, assim conhecido, e tem uma parte que diz que Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, e não para por aí, subiu aos céus, e está assentado à destra ou à direita de Deus Pai. Isso sempre fez parte da fé da igreja. A obra de redenção não termina na cruz, como nós vimos hoje pela manhã. A obra da redenção passa essencialmente pela ressurreição, e como nós veremos, também passa pela ascensão de Jesus Cristo. Então nós precisamos enfatizar isso de vez em quando. Relembrarmos a doutrina da ascensão que nos mostra e nos ensina o que Jesus está fazendo hoje. E a ascensão é um fato histórico maravilhoso, porque nos mostra que o Senhor não terminou o seu trabalho ainda pelo seu povo. Cristo continua trabalhando. Cristo continua trabalhando. Sim, Ele fez tudo para consumar e perdoar os nossos pecados, mas Ele não subiu aos céus e ficou lá descansando. Ele continua trabalhando por seu povo. Nós trilhamos durante essa série com Jesus, a noite em que ele foi traído e lavou aos pés os seus discípulos. Nós trilhamos com Jesus a sua última ceia, a sua última refeição antes de ser entregue. Depois, na sexta-feira, nós vimos o nosso Senhor ser crucificado. Hoje pela manhã, nós vimos a ressurreição de Jesus. E agora nós veremos a sua ascensão. E o texto que vai basear a pregação de hoje está lá em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 4,
será o texto da nossa exposição de hoje. Diz assim a santa palavra de Deus: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Até aqui, a leitura da palavra do Senhor. Esse trecho de Apocalipse, na verdade, todo o livro de Apocalipse é baseado nas visões do apóstolo João. A Bíblia vai dizer que o apóstolo João estava na ilha de Patmos, exilado por causa da sua fé. Todos os outros apóstolos já haviam sido mortos. E lá estava ele, preso. Mas a palavra de Deus não estava presa. E ali o Senhor revela a João, e ele vê os céus abertos, e ele vê o Cristo entronizado, e as coisas que estavam por acontecer. E João começa no versículo 4, nos dizendo os destinatários da sua carta. Ele diz que estava escrevendo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Província da Ásia do Império Romano corresponde hoje à Turquia. E as 7 igrejas para as quais João estava escrevendo são muito famosas. Você já com certeza ouviu falar delas. A igreja de Esmirna, de Éfeso, Tiatira, Filadélfia, Pérgamo, Sardes e Laodiceia. E isso nos mostra uma coisa muito interessante que muitas vezes esquecemos. Que o livro de Apocalipse, ele não foi escrito em primeiro lugar para nós no século 21. Ele foi escrito para as igrejas do século I, e para aquelas igrejas entenderem. E para que eu e você, claro, é a palavra de Deus para nós, mas para que eu e você possamos entender a palavra de Deus hoje, nós precisamos estudar e tentar entender como aquelas igrejas receberam a mensagem do apóstolo João. Se a gente só se lembrasse disso, muita besteira que se fala do livro de Apocalipse aí já seria tirado por terra. E depois, João deseja algo àquela igreja. João deseja graça e paz. Graça e paz. Um cumprimento que o apóstolo Paulo também usava muito em suas cartas e que nós também usamos. Graça é uma adaptação do cumprimento grego. Os gregos geralmente se cumprimentavam dizendo graça. E paz é a maneira como os judeus se cumprimentavam. Então, ao utilizar essas duas palavras, João aqui está já nos mostrando um pouquinho da natureza dessas igrejas. Uma igreja formada por judeus e formada por gentios. E ele deseja que essa graça e essa paz que vem de Deus, que recebemos por meio de Jesus, reine sobre essas igrejas e reine sobre os nossos relacionamentos. E aí agora ele vai dizer de onde vem essa graça e essa paz. E ele continua, ele diz, da parte ou daquele que era, que é e que há de vir. Agora o apóstolo João, ele vai dizer que ele estava escrevendo e desejando graça e paz da parte da Santíssima Trindade. E ele começa falando acerca de Deus Pai, aquele que era, que é e que há de vir. E aqui é uma alusão a quando Deus se revela para Moisés na sarça ardente. Está lembrado? Deus está lá se revelando para Moisés, na sarça pegando fogo. Moisés se achega perto, Deus fala com ele, e Moisés então pergunta, olha, se o meu povo perguntar quem me enviou, o que é que eu vou dizer?
E aí Deus diz: diga que eu sou o que sou, mandou você. Essa palavrinha no hebraico pode ser eu sou o que sou, ou eu serei o que serei, e ela enfatiza uma coisa: Deus não é nossos ídolos. Deus não é como os ídolos das nações. Deus não pode ser manipulado como os deuses egípcios. Deus não pode ser controlado. Ele é aquilo que Ele é eterno, Ele está acima do tempo. E aqui João então utiliza desse mesmo princípio para dizer que Deus é aquele que é, que era e que há de vir, que transcende o tempo, que é soberano, que é autoexistente. Depois ele fala sobre o Espírito Santo. E ele diz ainda, da parte daquele que era, que é e que há de vir. E aí versículo 4 ainda, da parte dos 7 Espíritos. E aqui alguns já dão uma tremida, Como assim? O que está acontecendo aqui? Precisamos lembrar que o livro de Apocalipse é um livro extremamente simbólico. E João gosta de usar símbolos com números. Número 7, número 4, ele usa também o número 1000, vários números. E o número 7, dentro da estrutura bíblica, traz a ideia de completude, algo completo. Só lembrar dos 7 dias da criação. Mas alguns estudiosos dizem também que João está fazendo uma referência às 7 características do Espírito de Deus, como está lá em Isaías capítulo 11. Você não precisa abrir, mas eu queria que você prestasse atenção na minha leitura. Isaías 11 é uma profecia sobre Jesus. Ele diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Perceba que Isaías está falando de um só Espírito, mas ele fala de 7 características desse Espírito. É o Espírito do Senhor, Ele é divino, é um Espírito que dá sabedoria, que dá entendimento, que dá conselho, que é fortaleza, que dá conhecimento e que produz o temor do Senhor. 7. Então, como o livro de Apocalipse é cheio de simbologias do Antigo Testamento, os teólogos dizem que provavelmente João estava com isso em mente ao dizer que está escrevendo da parte do Deus Espírito Santo ou dos 7 Espíritos no trono de Deus. E agora, ele vai falar sobre o Deus Filho. Falou do Pai, falou do Espírito Santo, agora ele vai falar do Filho, e ele caracteriza Jesus de 3 maneiras. Primeiro, ele diz que Jesus é a fiel testemunha. Fiel, provavelmente, em 2 sentidos. Fiel no sentido de que ele permaneceu fiel até o fim. Ele veio, ele nasceu, ele viveu uma vida perfeita em nosso lugar, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, ele permaneceu fiel. E fiel também no sentido de que ele sempre diz a verdade, ele não mente. Então tudo aquilo que João vai dizer agora da parte desse Cristo que é fiel, que é verdadeiro, também é verdade de Deus. E ele também diz que esse Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos. Essa expressão, ela carrega uma ideia de preeminência. A ideia de alguém mais importante. Mas não apenas isso. Jesus Cristo foi, até agora, o único ser humano ressurreto dentre os mortos e que não experimentou novamente a morte. Ele foi ressurreto dentre os mortos e entrou na glória. E entrou já nos céus, prefigurando aquilo que vai acontecer também com os outros homens e mulheres que seguem Ele. Então é nesse sentido que Ele é o primogênito dentre os mortos. O primeiro que foi ressurreto, recebeu o corpo glorificado e agora está diante do nosso Senhor nos céus. Então João, ele está olhando aqui para a ressurreição, mas agora ele dá um passo a mais. João, ele dá um passo a mais porque ele vai dizer que Jesus Cristo não é apenas a fiel testemunha,
nem apenas o primogênito dentre os mortos, mas ele é o soberano sobre os reis da terra. João agora está olhando para um Cristo assentado no trono. Um Cristo não apenas ressurreto, mas que foi assunto aos céus, que ascendeu à destra de Deus, o Pai Todo-Poderoso. E aqui esse texto já nos mostra uma primeira verdade acerca da ascensão de Jesus Cristo. A ascensão de Jesus Cristo demonstra a sua soberania. A ascensão de Jesus Cristo demonstra a sua soberania e o seu governo sobre tudo. Jesus ressurreto, o Deus homem, agora é o soberano sobre a terra. Soberano aqui, na língua grega, traz a ideia de governador. Ele é aquele que governa sobre tudo e sobre todos. E é isso que quer dizer quando a Bíblia diz que Cristo está assentado à destra de Deus. Aqueles que se assentavam na antiguidade à destra de uma majestade, era quem reinava em nome daquele rei, em nome daquela majestade. Então essa é uma imagem bíblica para dizer que Jesus Cristo é aquele que governa em nome de seu Pai. Aquele assentado sobre um alto e sublime trono. Aquele que governa sobre todos os outros soberanos. Perceba a ênfase ainda de João, soberano dos reis da terra. João está escrevendo para algumas igrejas que estavam sendo perseguidas. Algumas igrejas que estavam enfrentando a fúria do imperador romano. E é como se João estivesse dizendo, olha, sabe esse soberano de Roma? Tem alguém que é soberano acima dele. Eu lembro quando eu e minha esposa, nós ainda estávamos decidindo se o Senhor queria que a gente servisse num campo missionário em outro país, ou ficaríamos aqui, e nós fizemos uma viagem missionária para a Turquia. E eu lembro que lá em Istambul, nós visitamos uma igreja, a igreja de Santa Sofia, ou de Santa Sabedoria, não é uma santa, tá? É sabedoria aqui, em homenagem à divina sabedoria, ou Jesus Cristo. E dentro daquela igreja, é uma igreja construída há 1500 anos, e é uma igreja gigantesca. Era a igreja que o imperador romano frequentava. Se você lembra da história, Constantino, ele se converte, ou ele diz que se converte, e depois ele muda a capital do Império Romano, de Roma, para Constantinopla, ou Istambul. E lá ele manda construir essa igreja, que depois é destruída, mas depois é reconstruída lá pelo ano de 500 e pouco. E é uma igreja gigantesca em que os imperadores romanos frequentavam. E quando você entra na igreja, você tem um hall de entrada gigantesco, magnífico, mas aí você, para entrar na nave, ou no templo da igreja, você tem 3 portas, 2 portas iguais, e no meio uma porta de 7 metros de altura, conhecida como a Porta do Imperador, construída de madeira e bronze. Dizem que é a madeira da Arca de Noé, história para boi dormir, né? Não é. E era a porta que somente o imperador romano e a sua comitiva passavam. E eu lembro que eu fiquei naquela porta uns minutos olhando, aquela maravilha, eu imaginando os imperadores entrando. E aí logo que você entra na igreja, ela é gigantesca, ela não tem nenhuma escultura, mas ela tem imagens, pinturas nas paredes. E a maior de todas as imagens, é uma imagem conhecida como Cristo Pantocrator, ou o Cristo Todo-Poderoso. E nela está pintada Jesus Cristo em seu alto e sublime trono, como juiz e soberano de toda a terra. E eu fiquei imaginando ao estudar esse texto, aqueles que frequentavam aquela igreja, olhando o imperador romano com toda aquela pompa, mas se eles olhassem um pouquinho para cima, eles veriam aquela imagem que representava que o verdadeiro imperador não estava ali. O verdadeiro imperador está sentado no trono dos céus, governando sobre todos. Essa imagem me veio na minha mente. Jesus é o Todo-Poderoso, não é o presidente dos Estados Unidos, não é o presidente da China, não é o presidente da Rússia, não são os bilionários que têm boa parte das riquezas desse mundo em suas mãos. Não, quem é o governante sobre os reis da terra, o soberano, é o Senhor Jesus Cristo vitorioso. E meu irmão, se Cristo é o governador de todas as coisas,
nós podemos nos entregar em suas mãos. Nós podemos nos entregar aos seus cuidados. O mesmo Jesus que andou nesse mundo curando, o mesmo Jesus que andou nesse mundo transformando, que andou sobre as águas, que enquanto estava na cruz estava dizendo: Pai, perdoa-lhes. O mesmo Jesus que estendeu as suas mãos a pecadores miseráveis, enquanto andou nesse mundo, é o mesmo Jesus que agora está sentado num alto e sublime trono. A diferença é que agora ele não é mais o servo sofredor, mas agora ele é o soberano sobre todos os povos, e nada foge do seu controle, tudo acontece segundo o conselho da sua vontade. Tem um Salmo 112, você não precisa abrir, versículo 6, que diz assim: o justo não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Deixe-me ler de novo. O justo não teme más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Meu irmão, eu confesso para você que esse texto me humilha. Porque eu não sei você, se eu recebo uma ligação do meu pai e da minha mãe fora de hora, eu já acho que é más notícias. A gente fica com medo, eu fico com medo, você não fica? Recebo uma ligação, a gente recebe uma mensagem da escola dos nossos filhos no meio do expediente, meu Deus, já fico com medo. Mas esse texto diz que o justo não se atemoriza de más notícias. Ele não teme. Ele não teme. Se eu parasse pelo menos um minuto para meditar nessa verdade, de que o mesmo Jesus que andou nessa terra é o Jesus que está à destra de Deus reinando, o meu coração acho que encontraria muito mais descanso. Encontraria muito mais descanso. Porque se esse Cristo é o Senhor sobre toda a terra, Ele prometeu que eu terei o suficiente, que você terá o suficiente para viver. Se Ele é o nosso pastor, Ele vai cuidar de nós enquanto ovelhas. Se é Ele que está sentado no trono do universo, Ele vai nos dar forças para lutarmos contra as tentações, contra as provações, contra o luto, contra a tristeza. Cristo não vai faltar. E se Cristo é soberano, Ele dirige especialmente a minha vida. Essa é uma das ênfases da teologia reformada que eu mais amo. Porque ela enfatiza que Deus não é apenas soberano de uma maneira generalista e os detalhes ficam com a gente. Não, ela enfatiza e nos lembra que Jesus é o soberano sobre cada mínimo detalhe do universo. Então, se Ele é soberano sobre cada detalhe do universo, isso significa que Ele governa especialmente a minha vida, individualmente a minha vida. Então, se Cristo é soberano, nós podemos e precisamos descansar. Quanto sofrimento e ansiedade carregamos, por não relembrarmos a nossa mente de vez em quando, Deus é soberano. Eu acho que eu já falei disso aqui, mas eu lembro, quando a Thaís deu a notícia de que ela estava grávida da Catarina. E primeiro, é aquela alegria, aquela euforia, mas depois, perto de nascer, veio aquela sensação de responsabilidade. Meu Deus! Uma pessoa vai depender 24 horas de mim e da minha esposa. Não dá um senso de responsabilidade? Eu ficava pensando, eu esqueço de tirar a toalha de cima da cama e levar para o banheiro. Será que eu vou lembrar de fazer as coisas pela minha filha? E eu lembro que em alguns momentos eu tive medo. Eu tive medo. E o medo que eu tive foi o medo que todo pai e toda mãe tem. Qual é o medo que todo pai e toda mãe tem? O medo de enterrar os seus filhos, não é? Eu falei, meu Deus, eu não sei se eu estou pronto para isso. Não. Eu não sei. Mas eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que eu preciso descansar. Se eu for viver pensando nisso, eu não vou viver. A gente não vai viver.
Agora, se eu entendo que o meu Senhor é soberano, primeiro, eu posso orar e Ele pode livrar os meus filhos de todo o mal. Mas se Ele ainda não fizer, e eu creio que Ele é soberano, eu sei que Ele vai governar a minha vida e Ele vai me dar as forças necessárias para enfrentar o que for. É isso que é crer que Deus e Jesus, o nosso Senhor é o soberano. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu não preciso saber o que Ele vai fazer, porque eu sei quem Ele é. Quando a minha esposa, o meu pai, a minha mãe, chega e pede assim, deixa eu usar o carro. Eu não preciso perguntar onde você vai, o que você vai fazer, que hora você vai voltar. Eu confio, tá? Eu confio no caráter deles. Assim é com o nosso Senhor. Tem uma frase de uma missionária, Elizabeth Elliot, que eu amo. Ela diz assim: seja lá o que estiver, no cálice que Deus está me oferecendo, dor, tristeza, sofrimento ou lamento, como também as superabundantes alegrias, estou disposta a tomar, pois eu confio nele. Não importa. Eu não sei o que Deus preparou para mim amanhã. Talvez amanhã eu terei uma alegria gigantesca, um sofrimento profundo. Ou será apenas a vida da rotina, eu não sei. Mas eu não preciso saber, porque eu sei quem controla o amanhã. Eu sei quem está lá. Como diz um hino, que a gente canta de vez em quando, não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm, até da minha vida o fim. Eu não sei o que de mal ou bem está preparado para mim, mas de uma coisa eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Isso que é crer que Jesus Cristo é soberano. Ele não é um soberano como os reis desse mundo, não. É o mesmo Jesus que me amou, é o mesmo Jesus que te amou, é o Jesus que te tirou do mundo, é o Jesus que me tirou do mundo, é o Jesus que perdoou os nossos pecados mais terríveis. É esse Jesus que está lá no céu reinando em nosso favor. Por isso, meu irmão, a ascensão de Cristo demonstra a sua soberania. E nós podemos, e na verdade precisamos descansar nisso. Mas o texto continua. E agora João vai nos mostrar que a ascensão demonstra o amor de Jesus. Ele continua no versículo 5 e ele diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para sempre. Amém. Agora João está nos chamando a olhar para a realidade do amor de Jesus. Nós começamos a nossa série de Páscoa com Jesus Cristo lavando aos pés os seus discípulos. João capítulo 13. E João capítulo 13, versículo 1, nós enfatizamos muito naquela pregação. Porque na verdade é o tom de toda essa série. João 13, versículo 1 diz que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que isso estava querendo dizer? O que João estava mostrando para nós? Ele estava mostrando que tudo o que Jesus estava por fazer, demonstraria o seu amor. Demonstraria o seu profundo amor. E João fala que Jesus morreu por nós, ele demonstrou esse amor morrendo por nós. Ele demonstrou esse amor libertando-nos dos nossos pecados, derramando o seu precioso sangue. Tudo isso nós meditamos bem na sexta-feira. E ele também nos mostra que Jesus mostrou o seu amor por nós ao nos constituir reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. E essa expressão, esse texto do apóstolo João agora é muito interessante. Muito interessante porque ela faz um eco de Êxodo capítulo 19. Quando Deus disse que Ele queria fazer da nação de Israel um reino de sacerdotes, ou seja, sacerdotes no sentido de que terem acesso direto a Deus.
João agora pega esse termo, essa expressão usada para Israel e usa para a igreja, como se dizendo que agora o povo de Deus é a igreja. O povo de Deus é a igreja. Nós somos o povo escolhido do Senhor, formado de judeus e de gentios que creem no Messias, que creem em Cristo. Com isso, João está querendo dizer uma coisa, meu irmão: nós fazemos parte do povo do Senhor. Nós fazemos parte do rebanho do Senhor. Nós fazemos parte da nação do Senhor. Tudo aqui ele está olhando para trás, mas perceba que a ênfase dele é presente. Olha só o que ele diz ali no meio do versículo 5: aquele que nos ama, é presente. Aquele que nos ama, não é apenas algo passado, é algo presente. Quando olhamos para a cruz e o amor de Jesus por nós demonstrado lá no passado, nós temos que nos lembrar que esse amor dura até o presente. Ele ama cada um dos filhos de Deus, de maneira especial. Irmão, só isso já deveria causar algo em nossos corações. Cristo nos ama. Cristo nos ama. E João parece que quer nos lembrar de uma maneira específica que Cristo nos ama hoje. Porque ele diz que Jesus morreu para nos fazer um reino de sacerdotes, para nos fazer um povo que tem acesso direto à presença de Deus. Por isso nós não cremos que existem mais sacerdotes. Pastor não é sacerdote. Todo crente é um sacerdote. Todo crente, a igreja de Cristo, é um sacerdócio real. E quando nós nos lembramos dessa doutrina, do sacerdócio de todos os crentes, nós nos lembramos que nós só temos acesso à presença de Deus como sacerdotes, porque nós temos um sumo sacerdote, não é? Nós só temos acesso à presença de Deus, porque nós temos aquele que está lá, diante do Senhor, intercedendo por nós. E é assim que Jesus Cristo demonstra o seu amor por nós ainda hoje. Hebreus 7:25 diz que Ele vive sempre para interceder por nós. Meu irmão, para pensar um pouquinho, escuta. Se você é um filho de Deus, se você é um seguidor de Jesus, Ele vive sempre para interceder por você, por mim. A oração dos nossos irmãos podem falhar. A oração dos nossos pastores podem falhar. As nossas orações podem falhar. Mas a oração do nosso Senhor jamais falhará. Tem sempre alguém intercedendo por nós. Tem sempre alguém intercedendo por nós, para nos livrar de perigos que nós nem sabemos que estávamos sujeitos, para que a nossa fé não desfaleça. Que consolo há em lembrarmos que mesmo quando somos negligentes em nossa vida de oração, há um Senhor que nesse momento está intercedendo por nós. E é assim que Ele demonstra o seu amor por nós hoje, por nós no presente. Além de reinar em nosso favor, Ele intercede por nós. O que Cristo está fazendo hoje, Ele está reinando, e Ele está intercedendo por mim e por você. Ele está nos amando, cuidando de nós e intercedendo por nós. E meu irmão, nós precisamos aprender a desfrutar desse amor, não é verdade? Porque uma coisa é saber que Jesus nos ama. Outra coisa é desfrutar desse amor. Muitas vezes nós temos um banquete à nossa disposição, mas nos contentamos com migalhas. Com migalhas. Nós temos uma riqueza insondável para usufruirmos, mas nós vivemos como pobres. Eu não estou falando de riqueza desse mundo, estou falando da riqueza do amor de Deus, do amor de Jesus. Desfrute desse amor, meu irmão, levando suas angústias diante do Senhor.
Nós podemos ser sinceros com Ele. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com compaixão, porque Jesus Cristo também foi tentado, também experimentou dor, também experimentou angústia. Ele sabe, Ele sabe. Então por que a gente não abre o nosso coração diante do Senhor? Nós abrimos o nosso coração para irmãos, para irmãs, para familiares, mas muitas vezes a nossa oração para o nosso Senhor é mecânica. A gente não se derrama aos pés dEle. Desfrute desse amor, daquele que tem um coração terno por cada uma de suas ovelhas. O Senhor está esperando você falar com Ele. Desfrute. Quando você pecar, lembre-se disso. Temos um advogado junto ao Pai, temos alguém que está intercedendo por nós, e não é para nos ver derrotados, não. É para nos ver vitoriosos contra as forças do mal. Então não corra para longe do Senhor, corra para o Senhor. Às vezes, quando pecamos, quando percebemos a nossa natureza pecaminosa, nós corremos para longe do Senhor, a gente não ora, a gente tem vergonha de ir na igreja, deveria ser o contrário. Eu vou correr para perto do Senhor. Ele é que tem um remédio para a minha doença. Ele é quem tem um perdão para os meus pecados. Quando você estiver fraco e desfalecendo, clame pelo Senhor, Ele tem misericórdia. E quando você sentir que o Senhor não te ama, meu irmão, lembre-se, nós caminhamos por fé e não por aquilo que sentimos. O nosso coração é pecaminoso, e ele mente e prega peças em nós. Nós temos o inimigo das nossas almas, sussurrando mentiras em nossos ouvidos. Não, quando você não estiver sentindo e experimentando do amor de Deus, abra nos textos bíblicos, abra no texto da crucificação, abra nos evangelhos e lembre-se, esse amor aqui é por mim também. Esse amor aqui é por mim também, então desfrute desse amor. Não se contente em apenas saber. Não se contente em ter a doutrina correta. Esse amor está à nossa disposição, para que possamos acessá-lo e desfrutá-lo. Então nós vimos que a ascensão de Jesus demonstra a sua soberania, o seu governo sobre todas as coisas. Que a ascensão de Jesus demonstra o seu amor presente por nós, porque agora Ele está à destra de Deus intercedendo por mim e por você. E agora, o apóstolo João vai nos mostrar que a ascensão de Jesus Cristo demonstra que um dia o nosso Senhor voltará. Perceba que o versículo 7 agora, João parece que está olhando para frente, ele diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Ele está olhando para aquele último dia, em que o Senhor Jesus Cristo retornará. Como diz Atos capítulo 1, que eu citei no início. Porque vocês estão olhando para o céu, da mesma maneira que Jesus subiu, um dia Ele vai voltar, então a ascensão é uma doutrina que nos lembra da volta de Cristo, porque um dia Ele voltará, Ele retornará, e diz o texto que Ele vem com as nuvens, vem dos céus, e todo olho verá. Eu não sei como, porque a terra é redonda. Espero que você não ache que a terra seja plana, tá bom? Eu não sei, mas eu tenho uma resposta. Vai ser um milagre sobrenatural. Não preciso explicar todos os detalhes. O Senhor voltará. Será um evento que todo olho verá. Nós só dizemos amém. E ele ainda enfatiza algo, até mesmo aqueles que o traspassaram, até mesmo aqueles que condenaram Jesus, verão a sua volta. Mas aqui João parece que não está apenas se referindo aos soldados, ou aos judeus, ou aos líderes judeus, que naquele momento rejeitaram a Cristo. Não.
Possivelmente João está falando de todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e que ainda são culpados pela morte de Cristo. Todos o verão. Todos. Não importa se alguém crê ou não, vai acontecer isso que o João está dizendo. Jesus não vai voltar apenas para os crentes, Jesus vai voltar para todo mundo. Todo olho verá. E ainda ele diz, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. E aqui provavelmente ele ainda está falando daqueles que não se sujeitaram, ou não se submeteram a ele. Alguns se perguntam, será que esse lamento é de arrependimento? Será que depois que Cristo voltar, ainda vai ter um tempinho da pessoa se arrepender? Será que esse lamento é o arrependimento para a vida? E não parece ser esse o caso. Eu queria convidar você a abrir em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, versículo 15. Olha o que diz o texto. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós, e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Olha só o que esse texto está dizendo. Esse texto está nos dizendo que no momento em que a ira de Deus cair de maneira especial, e aqui nós cremos que é a grande tribulação, os dias que antecedem a vinda de Cristo, mesmo em meio àquele grande sofrimento, os homens não se arrependem, eles pedem para as pedras caírem sobre eles, para fugirem do sofrimento, mas não é de arrependimento, não é de arrependimento. Olha o capítulo 9, vai mais um pouquinho para frente, versículo 18. Ainda falando desse grande sofrimento, ele diz, por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da boca dos cavalos, foi morta a 1/3 da humanidade. Pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes com cabeças e com elas causavam dano. O resto da humanidade, isso é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Olha só, irmãos. Mais uma vez, diante de um grande sofrimento, da justiça de Deus caindo, pessoas morrendo. O texto de Apocalipse aqui nos diz que os homens incrédulos ainda não se arrependeram. Eles não se arrependeram, eles continuaram em seus caminhos, não se arrependeram de suas imoralidades, de suas feitiçarias, de sua idolatria. Às vezes nós temos a ideia de que o inferno é um monte de gente chorando arrependida. Senhor, me tira daqui, eu me arrependo. Não, não, não. Lá é o Senhor exercendo a ira e entregando os homens das consequências dos seus próprios atos. E o coração humano é tão duro, que mesmo em meio ao grande sofrimento, ele não se arrepende. Por isso, meu irmão, que a gente diz, que a obra da salvação é um milagre. Esse aqui é um retrato do nosso coração, e talvez um retrato do seu, se você está aqui e ainda não se rendeu ao Senhor Jesus. Um coração que precisa ser quebrado.
Um coração que precisa ser transformado, porque não consegue produzir frutos de arrependimento. É só o Senhor que pode. Por isso que nós precisamos clamar ao Senhor: Senhor, quebra o nosso coração. Senhor, nos traga arrependimento. Senhor, nos quebrante. Então, pode voltar comigo lá para Apocalipse capítulo 1. Quando João está falando aqui daqueles que se lamentam, ele provavelmente está dizendo de um lamento de remorso. Um lamento apenas pelo sofrimento que vai ser causado, mas não de arrependimento. Não de arrependimento. E João ainda termina no versículo 7, certamente, amém. Ele poderia ter dito só uma das duas palavras. Ele poderia apenas ter dito, certamente. Ou ele poderia apenas ter dito, amém. Mas ele quer enfatizar, redundante, certamente, amém. Isso vai acontecer. Talvez você esteja aqui hoje, seja um cético. Alguém que ainda não crê, caminhando pelos caminhos da incredulidade. Esse versículo aqui também é para você, não é apenas para mim. Isso vai acontecer. Quer os homens acreditem ou não, isso irá acontecer. E aí João termina no versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e Ômega são, respectivamente, a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Deus está dizendo com isso, eu sou o início e o fim. Eu sou o eterno. Eu estava aqui antes do mundo existir e eu estarei por toda a eternidade. E ainda, ele enfatiza o Todo-Poderoso. O que era, que é e que há de vir, que carrega a mesma ideia, né, de autoexistência. E ele termina, o Todo-Poderoso, ou em grego, o Pantocrator. Os imperadores romanos utilizavam um termo para si mesmos, autocrator. Eu sou o único que governa, essa era a ideia. O único que governa. João está sendo aqui bem subversivo com os poderes imperiais daquele tempo. Ao dizer que Jesus é o Pantocrator, ele está dizendo assim, é imperador romano. Tem alguém que está acima de você. Tem alguém que está acima de você. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é quem está acima de todos. E isso é importante para ser lembrado, porque lembra, João está escrevendo para muitas igrejas que estavam sendo perseguidas, não todas, mas algumas. Outras estavam sendo pressionadas a abandonarem a Jesus, por causa dos prazeres e das riquezas do mundo. João está dizendo e relembrando, o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso. Muitas vezes, nos nossos momentos de angústia, de dor, a nossa fé enfraquece, não é? Enfraquece. Temos dúvida se Deus realmente fará o que Ele disse que faria. As lágrimas, as nossas dores, muitas vezes cobrem os nossos olhos e nós não conseguimos enxergar as preciosas promessas do nosso Senhor. Mas João está dizendo, creiam. Ele pode tudo. Não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Portanto, se esse Deus que tudo pode, disse que um dia vai voltar e vai fazer tudo desse jeito, nós apenas curvamos as nossas cabeças e dizemos amém. Amém. Por isso, meu irmão, exercite essa esperança, porque essa é a nossa viva esperança. Cristo voltará, Ele prometeu, Ele não falhará. Da mesma maneira que Ele ascendeu aos céus, Ele retornará. Deus foi fiel para cumprir cada uma de suas promessas, Ele não vai falhar nessa. Ao olhar para as nuvens no dia de amanhã, que seja um lembrete para você, um dia o Senhor voltará. Ao olhar para o céu azul, que um dia seja um lembrete para você, um dia o Senhor voltará. Ao olhar para as más notícias, que você verá talvez ainda hoje à noite ou amanhã cedo, que você exercite essa esperança, lembrando, um dia as más notícias terão fim, a justiça vai reinar,
ao olhar para o seu corpo ficando cada vez mais fraco, as rugas aparecendo, a massa muscular indo embora, dores nas mãos, nos pés, nos joelhos, no ombro, nas costas. E você se lembre, um dia eu terei um corpo glorificado. Amém, né? Amém. Amém. Esses dias a Catarina me perguntou: papai, quando eu ressuscitar, eu vou ressuscitar criança? Falei: não sei, filha, eu queria que sim. Ao olhar para as angústias e dores que acometem a sua vida, meu irmão, que acometem a nossa igreja, que acometem a sua família, lembre-se, um dia o próprio Jesus que está sentado à destra de Deus, o mesmo Jesus que nos amou, enxugará com as suas mãos cravejadas, veremos os cravos em suas mãos, enxugará dos meus olhos toda lágrima. E vai ser de uma vez por todas. Vai ter um último dia que eu vou chorar. Mas vai ser diante da presença de Jesus. E Ele vai enxugar as minhas lágrimas, de uma vez por todas. Esperança não é algo que cai do céu. Nós precisamos nos exercitar, treinar o nosso coração. Treinar os nossos olhos para olhar para aquele grande dia. Exercite essa esperança, meu irmão, lembrando, Jesus vai voltar e se preparando para esse dia, como uma noiva se preparando para o seu noivo, se preparando para o casamento. Se prepare, orando mais, se dedicando mais às coisas do Senhor, vigiando, lutando contra o pecado. Prepare-se, porque o dia e a hora ninguém sabe. Será como um ladrão na noite. O Senhor Jesus vai voltar. Até aquele dia, ou até você morrer, a porta da graça estará aberta. Mas no momento em que Jesus retornar, Ele vai retornar como pastor de suas ovelhas, mas também como juiz de toda a terra. E aqueles que se submeteram a Ele em vida, Jesus vai dizer: vindes, benditos de meu Pai, para o reino preparado para vocês. Mas para aqueles que não se submeteram a Ele, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim. Portanto, se você está aqui, me ouve nessa noite, e ainda não decidiu seguir a Jesus, eu chamo você. A porta da graça ainda está aberta. Se submeta, experimente desse amor. Experimente desse cuidado que Jesus tem especialmente pelos seus. E a todos nós, meus amados irmãos, vivamos segundo essa viva esperança, confiando no cuidado do Senhor Jesus por nós e desfrutando desse amor. Você consegue perceber, meu irmão, porque a doutrina da ascensão é lindíssima, ela é maravilhosa, ela nos lembra onde o Senhor Jesus está hoje, à destra de Deus, o que Ele está fazendo hoje, reinando e intercedendo por nós, e também de onde Ele virá para nos buscar. Que você se lembre disso, e adore ao Senhor em resposta a tudo isso. Olha comigo, capítulo 5 de Apocalipse, nós lemos do versículo 1 até o versículo 10. Mas eu gostaria de encerrar lendo a partir do versículo 11. Vi, Apocalipse 5:11, e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu
e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E também os anciãos se prostraram e adoraram. Meu irmão, João está aqui tendo uma visão do trono celestial. E ele vê aqui o coro angelical entoando louvores ao Cordeiro de Deus. Mas ele também vê que um dia todos nós nos reuniremos a esse coro celestial e louvaremos e exaltaremos aquele que nos amou para todo sempre. Eu espero que você anseie por esse dia. Eu espero que isso seja vívido na sua mente e no seu coração. Amanhã, quando você for trabalhar, quando você for trocar as fraldas dos seus filhos, quando você for pagar suas contas, quando você for assistir TV, que você possa se lembrar: o meu Senhor voltará. Ele está cuidando de mim, e um dia Ele me levará para casa.